Bom que se diga que cada vacina, para ser desenvolvida, ela passa por várias etapas com respectivas fases. E a primeira delas é a etapa pré-clínica. Nessa etapa, então, se faz uma avaliação para determinar qual é o antígeno que vai ser utilizado para gerar uma resposta imune, né? E essa fase, portanto, ela é realizada sem testes com seres humanos. Bom, definido qual é o antígeno que vai ser utilizado, né? Essa vacina é testada pela primeira vez, então, em animais, para avaliar a segurança e também uma possibilidade de prevenir doenças. Se no caso esses testes derem alguma resposta imune, aí sim, né, se passa a segunda etapa, que é os ensaios clínicos em pessoas. E esses ensaios clínicos em pessoas, eles se dividem em três fases. Na fase 1, a primeira, a vacina, então, ela é administrada num grupo reduzido de voluntários para avaliar a segurança dessa vacina e se de fato ela produz alguma resposta de imunização. E assim também determinar qual é a dosagem adequada, né? Então, nessa fase são testados adultos, jovens, saudáveis e, como eu falei, num número relativamente pequeno. Já a segunda fase clínica, essa é o momento em que você vai administrar, então, a vacina em um contingente maior de pessoas, portanto, envolvendo centenas de voluntários para avaliar ainda mais a segurança e essa capacidade de gerar alguma resposta de imunização, né? Bom, em relação aos participantes desta segunda fase, elas devem ter a mesma característica física, de idade, enfim, né, daquelas pessoas para as quais a vacina será destinada, né? Então, nessa fase também ocorre a introdução de um grupo de pessoas que não recebeu, né, a vacina, né, com aquele imunizante, para que se faça um estudo comparativo, né? Então, você vai ter um grupo de pessoas que vai receber, então, né, aquela dose de vacina que contém, né, a substância que vai gerar imunização e outro que não contém. E evidentemente que ambos não sabem quem está recebendo com esse imunizante ou não. Na terceira fase, isso também ocorre, mas é uma fase em que há um número ainda maior de pessoas que estão sendo testadas. Esses são que a gente chama de voluntários. Então, você vai ter, portanto, uma condição para determinar com a eficácia, né, dessa vacina em termos de proteção à doença, né? Então, somente a partir desta fase 3 que a vacina, então, após a aprovação dos órgãos de regulação de cada país, diga-se de passagem que são técnicos que vão analisar os dados produzidos pelos relatórios destas vacinas, é que a vacina poderá ser, então, autorizada a sua produção e, portanto, a sua aplicação.
tem, na realidade, evidenciado um certo descaso com a saúde pública. Portanto, nós temos que chamar atenção para essas medidas preventivas e ficar aqui buscando influenciar para que haja um processo de vacinação em massa, já que a Organização Mundial da Saúde, segundo seus técnicos, diz que é preciso vacinar entre 60% e 70% da população para que haja uma redução de contágio. E nós aqui no Brasil, apesar de termos perdido 300 mil vidas, né, de amigos, familiares, pessoas, enfim, né, estamos num processo extremamente lento. Cerca de 6% apenas da população recebeu a primeira dose e cerca de 2% da população receberam a segunda dose. Portanto, se nós seguirmos nesse ritmo, nós vamos levar alguns anos para que haja a vacinação necessária e, portanto, quanto mais tempo se demorar, mais morte teremos, mais possibilidade de que haja mutações, né, no vírus e, portanto, correndo mais risco de saúde pública. Assim, é necessário que nós tenhamos ações concretas, efetivas. 100 anos separam a chamada gripe espanhola, que não era a espanhola, da Covid-19. E eu estou aqui fazendo essa relação porque eu acho que é muito importante a gente aprender com o passado. Nós não podemos perder esta relação orgânica entre passado, presente e futuro. Quanto à gripe espanhola, naquele momento as autoridades brasileiras elas viam com muito ceticismo, com muito descaso as notícias em relação ao que estava acontecendo na Europa. Me parece que é o que nós estamos vivenciando também hoje, né? Assim como hoje, na época, se acreditava que essa doença não ia chegar ao Brasil, ou a própria principal autoridade de saúde do país não tomou nenhum tipo de atitude, mesmo sabendo que isso iria acontecer. Enfim, tratou com desdém, dizendo que essa gripe tinha um caráter benigno, tratava como se fosse uma espécie de gripezinha, assim como a gente viu o nosso mandatário fazer em 24 de março, repetindo o mesmo procedimento já usado naquele período. E morreram muitas pessoas por conta disso naquela época, como hoje. E também muitas dessas mortes que poderiam ser evitadas se deve ao próprio fato de que não se acreditava na ciência, se difundiam muitas mentiras. Então, como se tratava de uma gripezinha, vamos tratar com vitamina C, com mel, com limão. Aliás, existe até uma hipótese de que a caipirinha tenha se originado nisso, ou seja, como se ela tivesse a capacidade de tratar de uma doença dessas. Assim como alguns medicamentos ou algumas sugestões aparecem enquanto medidas preventivas, sem nenhuma eficácia, né, garantida. E assim estamos vendo isso hoje, né? E, portanto, na época, né, depois da morte do presidente eleito, né,
e a mudança do comando da saúde por Carlos Chagas, se passou então a adotar uma série de medidas que são as medidas que nós estamos vendo como sugestões até hoje. Portanto, o passado deve ou deveria nos ensinar. E não ficar repetindo os erros, por exemplo, de condenar a imprensa, de causar pânico. Isso foi feito na época. A imprensa está divulgando as coisas porque as medidas que são necessárias conforme a Organização Mundial da Saúde ou inúmeros países que nós temos exemplos do ponto de vista do seu desenvolvimento econômico e social e científico, são simplesmente negados ou relegados em boa medida, por aqueles que têm o dever de tomar as medidas para evitar essas mortes. Bom, diante da situação atual, é muito importante que nessa pandemia se adotem medidas pessoais, tais como o uso de álcool em gel na higienização das mãos, o uso de máscara, evitar aglomeração, enquanto medida preventiva. Mas também nós temos que levar em conta que as ações do governo, tanto em termos educativo quanto em busca de vacinas, têm sido muito morosas